Bom dia, eu sou Carlos Gustavo Moreira, eu sou pesquisador do INPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. E, antes de tudo, eu queria agradecer muito a FAPERJ, cujo programa cientista do nosso estado tem me ajudado muito na cooperação científica, nas minhas atividades de pesquisa e de divulgação científica também, então, tem permitido eu estabelecer cooperação científica com colegas, com matemáticos de outros estados do Brasil e de outros países também. É um programa muito importante para o desenvolvimento da ciência no Rio de Janeiro, e no Brasil, por extensão. Então, muito obrigado à FAPERJ. Eu vou dar uma palestra intitulada Alguns Problemas Olímpicos Bacanas. Eu sou membro da Comissão de Olimpíadas de Matemática da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, já há algumas décadas. Eu sou um ex-olímpico, eu participei de Olimpíadas Brasileiras, Olimpíadas Ibero-Americanas, Olimpíadas Internacionais. Atualmente eu sou coordenador geral da Comissão de Olimpíadas da SBM. E eu vou mostrar alguns problemas de Olimpíada. Bons problemas de Olimpíada, para o meu gosto, são problemas relativamente elementares, quer dizer, que não precisam de teorias matemáticas muito sofisticadas, mas que precisam de bastante criatividade, quer dizer, de combinar ideias, às vezes, de assuntos diferentes de matemática. E, às vezes, quando você lê um bom problema de Olimpíada, não é imediatamente claro que técnicas você precisa usar para resolver, mesmo para matemáticos profissionais, muitas vezes. Então, são problemas que dependem mais de engenho, de criatividade, do que de muito conhecimento técnico. Então, eu vou mostrar 3 problemas dos quais eu gosto muito, de assuntos diferentes, envolvendo teoria dos números, combinatória, geometria, mas de um jeito, digamos, não canônico. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar 3 problemas para vocês. Bom, um deles tem 2 itens, na verdade são 2 problemas de assuntos semelhantes. E de assuntos diferentes, como eu falei, teoria dos números, combinatória e geometria. Então, vamos lá. O problema 1 é esse que eu mencionei, que tem 2 itens. Na verdade, são 2 problemas diferentes, mas relacionados. O primeiro é esse. A gente tem um inteiro positivo n dado. N pode ser, não sei, 13, pode ser 1437, mas qualquer número inteiro positivo fixado. Então, n é um inteiro positivo dado. O problema é provar que existe um múltiplo positivo de n que só usa os dígitos 0 e 1 na sua representação decimal. Então, um número, tipo 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, sei lá, um número que você consegue escrever usando apenas os dígitos 1 e 0 e que é múltiplo de n. Então, todo inteiro positivo n tem um múltiplo dessa forma. Muito bem. E o segundo problema é um problema que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática de 1991. O problema tem a ver com o número 1991. Ele fala sobre números da forma 1999991 com vários 9s. O problema é provar que existe algum número dessa forma com mais de 2 9s, que é múltiplo de 1991. Com 2 9s é fácil. Se 1991 é 1991, que obviamente é múltiplo de 1991. Mas o problema é mostrar que existe algum número dessa forma com mais de 2 9s, que é múltiplo de 1991. Então, isso é um problema. Esses 2 itens são problemas de um assunto que a gente chama de aritmética ou de teoria dos números, mais usualmente, em Olimpíadas de Matemática. Muito bem. Eu vou voltar para esse enunciado, eu vou mostrar os 3 enunciados, os 3 problemas que eu quero discutir hoje. E depois a gente volta para os enunciados para discutir soluções, ideias envolvidas, como é que a gente faz para resolver esses problemas. O segundo problema é um problema, digamos, de combinatória. E ele trata de um torneio de xadrez. É um torneio de xadrez com jogadores brasileiros e argentinos. Tem alguns jogadores brasileiros, outros jogadores argentinos. E é um torneio em que jogam todos contra todos. Quer dizer, cada par de jogadores joga exatamente uma vez. Bom, ele tem uma hipótese, que é essa, que no fim do torneio, cada jogador
seja ele brasileiro ou argentino, conquistou metade dos seus pontos jogando contra brasileiros e metade contra argentinos. Isso não quer dizer que todos os jogadores tiveram a mesma pontuação. Quer dizer o seguinte, por exemplo, se um jogador fez 4 pontos, então ele ganhou 2 pontos jogando contra brasileiros e 2 pontos jogando contra argentinos. Se outro jogador fez 7 pontos, então ele ganhou 3,5 pontos jogando contra brasileiros e 3,5 pontos jogando contra argentinos. E a conclusão do problema parece não ter nada a ver com o resto, que é provar que o número total de jogadores do torneio tem que ser um quadrado perfeito. Quer dizer, 4, 9, 16, 25, etc. Tem que ser algum número ao quadrado, algum número inteiro ao quadrado. E é o tipo de problema que você olha para a cara dele, você não tem a menor ideia de como é que você vai resolver, como é que você vai chegar num quadrado perfeito no fim. Mas vamos com calma que a gente vai ver. É só uma observação que em xadrez, em cada partida, né, quem ganha o jogo ganha 1 ponto, quem perde ganha 0, não ganha nada. E se a partida empatar, os 2 jogadores ganham meio ponto cada um. Então, vitória vale 1 ponto, empate vale meio ponto, derrota vale 0. Né? Muito bem. De novo, depois a gente vai voltar para os enunciados, quando a gente estiver discutindo as soluções. Mas isso é um problema que numa Olimpíada ia ser provavelmente classificado como um problema de combinatória. Né? Vamos para o terceiro. O terceiro é um problema de geometrias, é um problema, digamos, não canônico de geometria, que é o seguinte. Então, são dadas uma poligonal aberta com 5 vértices, quer dizer, com 4 lados. Uma poligonal simples, quer dizer, não entrecruzada, a poligonal não se corta, né, a si mesmo. Então, tem um desenho qualquer, deixa eu ver aqui no quadro. Ele começa com 4 lados. 5 vértices, digamos, P1, P2, P3, P4, P5. E tem uma hipótese, né? A poligonal está contida entre a reta P1, P5, que é essa daqui, e a paralela a essa reta passando por P3, né? Como é o caso aqui. Então, ela está contida nessa faixa. É mais ou menos como se ela descesse até P3 e subisse até P5. Não precisa parecer uma coisa convexa nem nada, né? Outro exemplo podia ser uma coisa assim, sei lá. Podia ser assim também. Mas, de novo, ela está entre a reta P1 e P5 e a paralela passando por P3. E, além disso, é dado um comprimento A, né? Quer dizer, o tamanho, né? Um A positivo, quer dizer, o tamanho de um segmento. E o que diz o problema? O problema diz que é possível completar um heptágono. Você dá 5 vértices, você tem 5 vértices, você precisa conseguir mais 2 vértices, P6 e P7, e completar um heptágono P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, um heptágono simples, quer dizer, agora não um polígono fechado, um polígono mesmo. Simples quer dizer não entrecruzado, quer dizer que os lados não se cortam, né? De maneira que você consegue ladrilhar o plano com infinitos ladrilhos congruentes a esse heptágono. O que quer dizer isso? Que você consegue, se você fizer infinitas figuras iguaizinhas a esse heptágono, você consegue encaixar essas figuras e cobrir o chão ou uma parede, sei lá, pensa num chão infinito, numa parede infinita, num plano. Você consegue encaixar sem acavalar, sem deixar buraco, encaixar as pecinhas e cobrir o plano direitinho, ladrilhar. Do mesmo jeito que você cobre, tem muitos exemplos, você tem o chão coberto por quadrados, né, por azulejos, por ladrilhos em forma de quadrado. Não é difícil ver que dá para cobrir com triângulos ou, por exemplo, com hexágonos regulares, mas heptágono não é uma forma muito comum de ladrilhos, né? Eu acho que eu nunca vi um ladrilho heptagonal assim, comercial, né? Mas esse problema mostra não só que é possível construir ladrilhos heptagonais, mas que existem muitos ladrilhos heptagonais. Você pode começar desenhando o ladrilho de uma maneira muito livre, quer dizer, você tem muito poucas restrições nesses 4 primeiros lados, ou seja, nos 5 primeiros vértices. E, além disso, ainda tem essa condição P5, P6 igual a A, quer dizer,
Você nem tem tanta liberdade para o P6. O P6 tem que estar num círculo centrado em P5, digamos, e de raio A aqui, né? O P6 tem que estar por aqui. E o P7 pode estar em qualquer lugar. Mas você só tem esses graus de liberdade, quer dizer, o P6 você escolhe nesse círculo, o P7 você escolhe em algum lugar, e mesmo assim você completa o heptágono P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, e consegue cobrir o plano com infinitas cópias desse heptágono, né? Na primeira vista não parece óbvio, mas a gente vai ver que tem uma solução razoavelmente simples, né? Então tá aí. Então aí os três problemas, né, os três enunciados que a gente gostaria de discutir hoje. Então vamos passar para soluções. Se vocês estiverem vendo isso em vídeo, vocês podem pausar o vídeo e pensar nos problemas, voltar a ver os enunciados de novo, né? Aliás, isso é a melhor recomendação que eu posso dar, quer dizer, vocês vão apreciar muito mais esses problemas se vocês gastarem algum tempinho pensando neles, tentando ter ideias sobre eles, tentando resolver os problemas, tentando descobrir o que tem por trás deles, né? Mas agora, então, a gente vai discutir soluções para esses problemas, né? Idealmente, depois de vocês já terem pensado neles. Então, vamos voltar para o problema 1, né? Para o enunciado do problema 1. Primeiro, a gente vai resolver o item A, depois a gente resolve o item B. Vamos voltar. Problema 1, item A. Vamos aqui para o canto. Então, esse problema é aquele, né, de que você tem um inteiro positivo e a gente quer provar que tem um múltiplo positivo de n, que só tem os dígitos 0 e 1 na sua representação decimal. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Tem duas ideias, duas técnicas que vão ser muito úteis nesse problema. Uma é a noção de divisão com o resto, né, que é uma coisa que a gente costuma aprender bem cedo na escola, né, dividir um número por outro. Às vezes dá exato, às vezes não dá. Quando não dá exato, você tem um resto que é menor que o divisor, né? Por exemplo, sei lá, 11 dividido por 3 Eu escrevi a conta assim, não sei se ainda escrevem do mesmo jeito, mas 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, quer dizer, o maior múltiplo de 3, que é menor que 11, é 3. 3 vezes 3 dá 9, aí você diminui 9, sobra 2. 2 é menor que 3, então 2 é o resto, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que 11 é 3 vezes 3 mais 2. Quer dizer, isso aqui é o quociente, isso aqui é o resto. Então, de um jeito mais abstrato, né? Se você tem um inteiro A que você quer dividir por n, né? Dados, né, inteiros positivos, ou dados números naturais. A e n, com n positivo, né? Sempre existem números naturais. Para mim, 0 é um número natural. Então, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, etc. Isso é uma coisa que não tem muito consenso, é uma questão de convenção, não uma questão de escolha, mas para alguns autores os naturais começam no 1, para outros começam no 0. E aí o que eu chamo de naturais, os autores chamam de inteiros não negativos. Para mim, naturais é esse conjunto, 0, 1, 2, etc. Né? E são os números naturais. Então, existem números naturais Q e R, tais que, de fato, unicamente determinados, né?
com o R tem que ser menor que N. 0 menor ou igual a R menor que N. Tais que, então deixa eu escrever unicamente determinado. Tais que A é Q vezes N mais R. Então, isso que está escrito de um jeito mais formal é simplesmente o que acontece numa contradividir. A divisão euclidiana, você vai dividir o A pelo N, vai dar um resultado, que é o quociente, e pode ter um resto, e o resto é sempre menor que o divisor. Então, você sempre consegue escrever o A como quociente vezes o divisor mais o resto, e o resto é sempre menor que o divisor. Então, esse negócio é chamado a divisão euclidiana, né? Em homenagem a Euclides, que foi um grande matemático grego, né, de mais de 2000 anos atrás. E outra coisa que a gente vai usar é um princípio geral que parece bastante óbvio à primeira vista, é o chamado princípio da casa dos pombos, que diz informalmente o seguinte: se você tem um monte de pombos que você quer guardar numas casinhas, se você tiver mais pombos do que casinhas, não tem jeito. Se você quiser guardar todos os pombos nas casinhas, alguma casinha vai ficar com mais de um pombo. Quer dizer, não dá para botar no máximo um pombo em cada casinha. Se tem mais pombos que casinhas, alguma casinha vai ter mais de um pombo. Isso parece bastante óbvio, né? E isso pode ser usado em matemática em vários contextos. E a gente vai ver um deles exatamente agora. Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai primeiro considerar os números que só tem o dígito 1. Você tem uma sequência de números que só tem o dígito 1, que é assim, 1, 11, 111, né? Etc. Né? Tem infinitos números que só tem 1. Mas eu não vou considerar infinitos números, eu vou considerar n mais 1 deles. O meu último número da minha lista vai ser 1, 1, 1. Com n mais 1. Quando você está dividindo um número qualquer por n, o resto, como eu falei, tem que ser um inteiro, maior ou igual a 0 e menor que n. Quantos restos possíveis a gente tem? Bom, a gente tem exatamente n restos possíveis, né? São 0, 1, 2, 3, etc., até n menos 1. Tem todos os inteiros positivos de 1 até n menos 1, né? 1, 2, 3 até n menos 1 é fácil contar, dá n menos 1. Ainda tem o 0. Então, no total, tem n restos possíveis. Por exemplo, quando você divide um número por 3, você tem 3 restos possíveis. São 0, 1 e 2. Em geral, quando você divide um inteiro por n, você tem n restos possíveis. Mas na minha lista, eu tenho n mais 1 números. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todos eles por n. Né? Vou dividir todos eles por n. E vou olhar para os restos. Então, acho que agora a gente pode ver um pedaço da solução que eu escrevi aqui no PDF. Vamos para frente? Temos enunciados. Aqui temos soluções. Vamos lá. Não. Voltou. Vamos lá. Então, é isso que eu estava dizendo. A gente considera esses números, 1, 11, 111, até 1, com n mais 1 dígitos, né? Com n mais 1 uns. E a gente divide todos eles por n, né? Com o resto. Considera... E você tem n mais 1 número, você tem n restos possíveis, que são 0, 1, 2, 3 até n menos 1. O que acontece? Aí a gente usa o tal princípio da casa dos pombos. Aqui a gente tem que interpretar quem são os pombos, quem são as casinhas. Os pombos são esses n mais 1 números. Você tem n mais 1 pombos, n mais 1 números que só tem o dígito 1, né? 1, 11, 111, etc. E as casinhas são os restos possíveis, 0, 1, 2, 3 até n menos 1. Então a gente só tem n casinhas e tem n mais 1 pombos, tem mais pombos do que casinhas. O que tem que acontecer? Em alguma casinha você tem que ter mais de um pombo, ou seja, você tem que ter 2 números desses que deixam o mesmo resto na divisão por n. Né? Porque você tem mais números do que restos possíveis, só tem n restos possíveis. Por exemplo, você vai dividir por 3, se você tiver 4 números, como o número de restos possíveis é 3, o resto só pode dar 0, 1 ou 2, não tem jeito, você vai ter que repetir o mesmo resto, ou vai ter que ter 2 zeros, ou 2 uns, ou 2 2, mas vai ter que ter algum resto
né? Algum resto que aparece pelo menos 2 vezes quando você faz essas contas de dividir. Então tem que existir, né? Dois caras desses, quer dizer, isso a gente escreve mais formalmente assim, ó, 1 menor ou igual a i, que é um i menor que j, menor ou igual a n mais 1, quer dizer, tem 2 índices entre 1 e n mais 1, tais que, se você considera 1 com j1s e divide por n, quer dizer, Tá, deixa eu escrever uma coisa um pouquinho diferente. Deixa eu escolher o resto antes. Quer dizer, existem esses caras e existe um resto, né? O mesmo resto R, né? E R com 0 menor ou igual a R menor que N, tais que 1 com J1, se você dividir por N, vai dar um certo quociente, né? Você queria chamar de QJ vezes N, isso aqui é um número inteiro, um número natural, de fato, mais R. Então, você dividiu por N, deu QJ, mas deixou um resto R. E o outro número, que vai ser 1 com I1s, tem menos 1s, porque o I é menor que J, vai ser um certo QI vezes N, mas o resto vai ser o mesmo R. Como eu falei, vão ter 2 contas dessas que deixam o mesmo resto. E o que a gente faz aqui? Deixa eu escrever isso um pouquinho mais colado. Aqui aí, tem I1s aqui. Tá? A gente diminui, a gente subtrai tudo, você considera isso menos isso. Isso menos isso vai ser igual a isso menos isso, porque isso é igual a isso é igual a isso, né? Se você diminui, aqui você faz uma conta de subtrair normal. 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, etc. Tem 1 aqui que está na posição I, né? Faz 1 menos 1 vai dar 0 também. Mas aí sobra um monte de 1s aqui, pelo menos 1, né? Porque o J é maior do que I. Então você vai ter um número dessa forma. E agora quando você faz isso menos isso, o R menos R vai cancelar. R menos R vai dar 0. Vai sobrar isso menos isso, mas esses 2 caras são múltiplos de N. Quando você diminui 2 múltiplos de N, você tem um múltiplo de N. Isso menos isso, você pode botar o N em evidência, vai dar QJ menos QI, tudo isso vezes N. E acabou o problema. Acaba o problema, a gente bota um quadradinho pintadinho, assim, quer dizer que acabou. Porque a gente conseguiu um número que só tem os algarismos 1 e 0, de fato começa com um monte de 1s, termina com um monte de zeros, que é múltiplo de N. E é isso que vai estar escrito aqui embaixo, olha. Né, que existem I e J, com 1 menor ou igual a I, menor que J, menor ou igual a N mais 1, e um R, né, entre 0 e N, tais que esses 2 números, um com J dígitos e um com I dígitos, deixam o mesmo resto R na divisão por N. A gente subtrai esses números, você obtém um número daquela forma, 1, 1, 0, 0, 0, se você quiser, dá para saber o número de zeros e o número de 1. Você tem I dígitos iguais a 0, né? Porque o número menor tinha I dígitos iguais a 1, e na subtração eles todos cancelaram, eles todos viraram 0. E sobram J menos I dígitos iguais a 1. J menos I é um inteiro positivo, estritamente positivo, porque o I é menor que J. Então começa com um certo número de 1, termina com um certo número de zeros, e esse número vai ser múltiplo de N, né? Porque vai ser a subtração de 2 múltiplos de N, o que é Jn menos QIN, porque o R menos R cancelou, deu 0. Tá? Então isso resolve o item A. Resolvemos o item A. Vamos passar para o item B. Então, isso é uma observação geral sobre divisão euclidiana. O item A começou aqui e acabou rápido, né? Vamos resolver o item B. Para o item B, a gente vai usar uma ideia parecida. A gente já tem uma sequência de números dados no enunciado. São esses números da forma 1, 9, 9, 9, 9, 1. Começa com 1, tem um monte de 9, depois tem 1. E a gente quer conseguir algum número desse com mais de 2 9s, né? Que seja múltiplo de 1991. Então tem uma ideia muito natural, muito relacionada com o que a gente fez antes, que é pegar esses números todos e tentar dividir por 1991, ver o que acontece. Né?
E é isso que a gente vai fazer. Só por... É natural você indexar esses números pelo número de noves que você tem. É um monte de noves, um. O número de 9 pode ser 1, 2, 3, 4. A gente está interessado nos que tem mais de 2 9. Mas vamos começar com 191, que tem um 9 só. 191. Você divide por 1991, vai dar um quociente. E um resto, que eu vou chamar de R1. Mas aqui é fácil fazer. Bom, 191 é menor que 1991. O quociente vai ser 0, porque 1 vai ser 0. E o resto vai ser o próprio 191. O próximo é 1991, que tem 2 noves, né? Aí se eu vou dividir por 1991, é fácil de novo, vai dar 1 e o resto vai ser 0. Não, é 1 vezes 1991, então vai ser aqui, bom, Q2 vezes 1991, mais R2, de novo, o Q2 vai ser 1 e o R2 vai ser 0. Mas eu vou fazer isso para um monte de números dessa forma. Aqui é menos óbvio, vai ser Q3 vezes 1991 mais R3, mas de novo não é uma conta difícil, né? Dá para multiplicar 1991 por 10, dá um número parecido com esse, dá 19.910. Isso menos 19.910 dá 81. Então aqui o Q3 vai ser 10 e o R3 vai ser 81, né? Mas não importa, o próximo eu não vou nem fazer a conta porque vai dar mais trabalho. Vai ser um certo Q4 vezes 1991 mais R4 e assim por diante. Quantas contas dessas eu vou considerar? Bom, quantos restos possíveis a gente tem? Né? Esses restos, RJ, são todos entre 0 e 1990, né? Tem que ser menores que 1991. Então, como sempre, você tem 1991 restos possíveis. No nosso caso, o N é o 1991. Uma divisão por N, você tem N restos possíveis. Aqui você tem 1991 restos possíveis. Então, eu quero considerar mais contas de dividir, né, mais divisões do que restos possíveis. Então, eu vou até o cara que tem 1992 dígitos iguais a 9. Né? 1999 com 1992 9, depois 1, isso vai ser o Q? 1992 vezes 1991, mais o R, 1992. E agora é a mesma coisa, né? De novo, a gente fez 1992 contas de dividir, cada uma delas deixa um resto, mas você só tem 1991 restos possíveis. Então o que tem que acontecer? De novo, pelo princípio da casa dos pombos, você tem que ter duas dessas contas que deixam o mesmo resto. Então, como antes, existem 1 menor ou igual a I, menor que J, menor ou igual a 1992. Até aqui está bem parecido com o que a gente fez antes, né? Tais que RI igual a RJ igual a um certo R, né? Com 0 menor ou igual a R, menor que 1991. Pronto, então você tem duas contas dessas que deixam o mesmo resto, né? 199, 91 com J noves, né? Vai ser o QJ vezes 1991 mais R, e você vai ter 19991 com I noves, né? Que é QI vezes 1991 mais R. E aí a gente diminui. Ficou apertado, né? Deixa eu escrever o I aqui em cima. Vamos diminuir. 1 menos 1 dá 0, 9 menos 9 dá 0. Ó, tem esse 9 aqui, aqui tem outro 9. 9 menos 9 dá 0, 9 menos 9 dá 0, tem um monte de zeros. Depois tem um 9 menos 1 que dá 8. Depois um monte de 9, depois 1. Não era bem isso que a gente queria, né? A gente conseguiu... Esse resultado, esse número aqui, vai ser múltiplo de 1991. Quando você subtrai, né, o R menos R cancela de novo. Isso vai ser QJ menos QI
vezes 1991, como antes. Quer dizer, esse número aqui é um múltiplo de 1991, mas ele não é um número da forma que a gente quer, não é um 9999991. Ele é um 999998, ainda tem um monte de zeros no fim. O que a gente faz? Deixa eu apagar. Então vamos ver o que está escrito aqui na próxima tela. Né? Até aqui é mais ou menos o que a gente falou, né? Km é esse número da forma 1999991 com m dígitos iguais a 9. A gente divide esses caras, o m varia entre 1 e 1992, a gente divide todos eles por 1991 com o resto. Você tem 1992 contas de dividir, só 1991 restos possíveis. Então, tem que ter duas dessas contas que deixam o mesmo resto. Então, existe um R entre 0 e 1991, e dois índices I e J, com I menor que J, entre 1 e 1992. Tá que esses dois caras, um 9991 com J, dígitos iguais a 9, e um 9991 com I, dígitos iguais a 9, deixam o mesmo resto R na divisão por 1991. A gente subtrai esses números e obtém um número dessa forma, um 999980000. Você vai ter I mais 1 dígitos iguais a 0, porque o primeiro é do 1, né? E depois tem esses I9s aqui, que quando você subtrai vai dar 00000 e ainda tem esse 0. Então tem I mais 1 zeros, né? Vai ter um 8, que é o 9 que está aqui em cima do 1, 9 menos 1, 8, tem esse 8 aqui. Tirando esses I's, sobram J menos I's 9, mas um deles deu esse 8. Então tem J menos I menos 1, dígitos iguais a 9. Né? E tem um 1 lá na frente, que é aquele 1 que sobrou. O que a gente vai fazer? Bom, a observação agora é o seguinte. Primeiro que esse monte de zeros no fim não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença para quê? Não faz nenhuma diferença para o fato do número ser ou não ser múltiplo de 1991. Porque colocar um zero na frente de um número é a mesma coisa que multiplicar por 10. Colocar vários zeros corresponde a multiplicar por uma potência de 10. E o 10 não tem nada a ver com 1991, no sentido de que o 10 é coprimo com 1991. 10 e 1991 são primos entre si, quer dizer, o MDC entre 10 e 1991 é 1. Né? Não tem... Os únicos fatores primos de 10 são 2 e 5, nenhum deles é um divisor de 1991. Portanto, você tem um número que é múltiplo de 1991, você bota um zero na frente, ele continua múltiplo de 1991, obviamente. Mas se ele não é múltiplo de 1991, se você colocar zero na frente, ele continua não sendo múltiplo de 1991. Então, colocar ou tirar zeros não afeta o fato de ser múltiplo de 1991. Então, a gente pode apagar todos os zeros, você vai ter um número da forma 19998, que é múltiplo de 1991. Mas a gente não quer apagar todos os zeros, a gente quer deixar 3 zeros. Se você quiser, você apaga todos os zeros, depois você multiplica por 1000. Quer dizer, você bota 3 zeros na frente. E esse truque vai ser muito útil. Então, obtemos assim um número da forma 1999800, com exatamente 3 zeros no fim. E aqui você tem aquele J menos I menos 1, né? J menos I menos 1, 9, né? Que é múltiplo de 1991. E agora? Mas não é isso que a gente quer um número da forma 1999991, que é múltiplo de 1991. Bom, tem um número, mais ou menos dessa forma, que é múltiplo de 1991, que é o próprio 1991. Esse não vale porque só tem 2 9, mas ele é múltiplo de 1991. E se você somar 2 múltiplos de 1991, você obtém um múltiplo de 1991. Então aqui tem um truque que funciona muito bem e acaba com o problema, que é somar 1991 com esse número. Agora a gente faz mais. Esse número é múltiplo de 1991, esse aqui também, ele é o próprio 1991. Vamos somar 0 mais 1, 1,
0 mais 9, 9, 0 mais 9, 9, 8 mais 1, 9, e depois 9, 9, 9, 1. Agora a gente tem 3 noves a mais, né? 1, 2, 3. Então, se você somar aqui, você vai ter J menos I mais 2, dígitos iguais a 9. E J menos I mais 2 é maior que 2, né? Porque o J é maior que I. J menos I é pelo menos 1, mais 2 é pelo menos 3. Então, pronto, conseguimos um número dessa forma, que é múltiplo de 1991. E acabou o problema de novo. E é isso que está escrito na solução. Né? A gente multiplica esse número por 10 a 2 menos I, que corresponde a dividir por 10 elevado a I mais 1, e depois multiplicar por 10 ao cubo, né? É para ficar no fim com exatamente 3 zeros. E aí a gente soma 1991 e obtém aquele número, com J menos I mais 2, dígitos iguais a 9, que é múltiplo de 1991, e isso resolve o problema. Então resolvemos o problema. Deixa eu só fazer uma observação, que nos dois itens, de fato, a gente pode conseguir, com uma pequena adaptação das soluções, infinitos números da forma que a gente quer, que são múltiplos. No primeiro caso, infinitos números da forma 1, 1, 1, 0, 0, 0, que são múltiplos de n. E aqui a gente consegue infinitos números da forma 199991, que são múltiplos de 1991. O truque é, em vez de considerar, aqui, por exemplo, 1992 contas, você considera as infinitas contas de dividir por 1991. Você tem infinitas contas de dividir e só um número finito de restos, só 1991 restos possíveis. Então não tem jeito, algum desses restos tem que aparecer infinitas vezes, tem infinitas contas com o mesmo resto R. E aí você pega a primeira delas que deixa resto R, você deixa o I fixo, e você vai ter infinitos J's possíveis, para os quais o resto ainda é R, né? Então você fixa o I e faz o J crescer, né? Você vai ter infinitos J's arbitrariamente grandes. Quando você faz essa divisão, o número de zeros aqui no fim é sempre o mesmo, o número de noves aumenta, né? Se o I está fixo e o J está crescendo, esse J menos I menos 1, ou J menos I mais 2, vão ficando cada vez maiores. Então, no fim, você consegue infinitos números daquela forma, que são múltiplos de 1991. Né? Nos 1, 1, 0, 0, 0, você pode fazer a mesma coisa. Você considera todos os números da forma 1, 1, 1, são infinitos números, divide todos por n, você tem infinitas contas, só um número finito de restos possíveis, são n. Você vai ter que ter um mesmo resto que aparece infinitas vezes. De novo, pega o menor, faz os outros crescerem, diminui, você vai ter infinitos números da forma 1, 1, 0, 0, 0, em que o número de zeros está fixo e o número de 1 está crescendo, e todos eles múltiplos de n. Né? Então, essa variação do problema, que em vez de conseguir 1, você consegue infinitos, não é muito difícil de resolver com a mesma ideia. Mas vamos lá. Vamos voltar para o problema 2 agora, torneio de xadrez. Né? Então vamos voltar para o enunciado dele. Como eu falei, né, quando eu estava enunciando o problema, a conclusão parece não ter nada a ver com o resto do enunciado. Porque tem um quadrado perfeito que a gente não sabe de onde vai tirar. O que tem quadrado perfeito a ver com o resto do problema, né? Então, nesses casos, né, quando você tem um problema, você não sabe como é que você vai chegar no fim na solução, você tenta ir descobrindo coisas sobre o problema. Vamos tentar entender essa situação que está descrita no enunciado, descobrir coisas sobre ele, eventualmente tentar construir exemplos e tal. Mas vamos tentar descobrir coisas gerais, em particular. Suponha que teve um torneio. Não, você tem o torneio. Como é que a gente anota os resultados? Como é que a gente... Né, registra de um jeito organizado os resultados, de maneira, por exemplo, a checar as hipóteses do problema, ver se realmente cada jogador fez metade dos seus pontos contra argentinos, metade contra brasileiros, ou pelo menos para ver quantos pontos cada jogador fez. Então tem um jeito padrão de fazer isso, que é fazer uma tabela do torneio. Você faz uma tabela é um negócio quadrado, como se fosse uma matriz, um negócio assim, uma tabela quadrada, né? Que você tem. Então, vamos organizar, vamos dar nomes para as coisas. A gente tem jogadores brasileiros e argentinos, mas digamos que você tenha N jogadores no total. Então, N é o número total de jogadores, e o N eu quero provar que é um quadrado perfeito. Então, N é o número total de jogadores
Eu posso chamar de A o número total de jogadores argentinos e de B o número total de jogadores brasileiros. Então, o N é A mais B, né? Então, eu posso listar os jogadores, dar números para os jogadores, 1, 2, 3 até N. Digamos que os A primeiro sejam argentinos, os B seguintes sejam brasileiros. Só na lista, né, dos jogadores, não no resultado do torneio. Vamos lá. Então, aqui você vai ter a última aqui. Então aqui tem o jogador 1, 2, 3, etc. até o N, né? Mas a gente pode criar uma linha aqui meio vermelha, em que você tem os jogadores, primeiro os jogadores argentinos, depois os brasileiros, para organizar a informação. Então, mais ou menos por aqui, você vai até o jogador A, que é o último argentino, 1, 2, 3 até A são os argentinos, né? E aqui de novo, 1, 2, 3 até A são os argentinos. E o A mais 1 o A mais 2, etc., até o N, que é o A mais B, né? São os brasileiros. Então, antes dessa linha rosa, né, você tem os argentinos e depois você tem os brasileiros. Você tem A argentinos e B brasileiros. E o que a gente faz com a tabela? Bom, você marca na tabela todos os resultados dos jogos. Bom, ninguém joga contra si mesmo, né? Um contra um não existe, então vamos botar um X aqui na diagonal, que corresponde aos jogos de cada jogador com ele mesmo, né? Então, aqui não tem nada. Mas um jogou com 2. Digamos que o jogador 1 ganhou do jogador 2. Aí você, na linha 1, você marca um ponto. Ó, 1 fez um ponto aqui contra o jogador 2. E o jogador 2 perdeu para o 1. Né? Se o 1 ganhou do 2, o 2 perdeu para o 1, você marca 0. Aí, digamos, sei lá, um jogou com N e empatou. Se o 1 empatou com N, você vai lá e marca meio aqui na posição, no jogo do 1 com N. E, portanto, o N também empatou com 1, você marca meio aqui também. E assim você vai marcando pontos na tabela, você marca, no fim vai ficar tudo marcado, em cada casinha corresponde a um jogo, você tem um resultado, né, do X com Y e do Y com X, né, no mesmo jogo. Então você marca os pontos da tabela. Como você vê quantos pontos um jogador fez no fim do torneio? O jogador 1, por exemplo, como é que você sabe quantos pontos ele fez no torneio? Você soma os pontos da linha dele, né? Aqui você vai ter o total. Pontuação total, você pode até escrever aqui numa coluna depois. Total do 1, total do 2, etc. Né? Mas como é que você vê quantos pontos o cara fez contra argentinos? Bom, você soma os pontos até essa linha rosa. Como que você vê quantos pontos ele fez contra brasileiros? Você soma os pontos depois da linha rosa. Né? E o que a hipótese do problema está dizendo é que, para cada jogador, a soma dos pontos até a linha rosa tem que ser igual à soma dos pontos depois da linha rosa. Porque cada jogador faz metade dos seus pontos contra brasileiros e metade contra argentinos. Tá? Então, isso é que diz a hipótese do torneio. Vou fazer uma pergunta sobre a pontuação do torneio. Será que a gente consegue saber qual que vai ser a pontuação total do torneio? Quer dizer, se a gente somar as pontuações totais de todos os jogadores. Ou, em outras palavras, se a gente somar todos os pontos dessa tabela. Será que a gente sabe quanto é que isso vai dar? Sem saber como é que foi o torneio, quem ganhou de quem e tudo? Ou não, ou depende de como é que foi. Então, isso é uma observação muito importante para resolver esse problema. Que em cada partida você tem um ponto sendo disputado. Quem ganhar o jogo ganha o ponto, quem perder não ganha nada. Né? Então, por outro lado, a gente sabe o número total de partidas. Você tem N jogadores, joga todo mundo contra todo mundo. Se você tem N jogadores, cada jogador vai jogar contra N-1 jogadores. Né?
Então, a primeira vez você pode pensar, bom, então o número total de partidas é n vezes n menos 1. Mas não é bem assim, porque quando você faz esse produto, você está contando cada partida duas vezes, porque você está contando o x contra o y e o y contra o x, como se fossem dois jogos diferentes, mas é o mesmo jogo. Então, para ter a resposta certa de quantos jogos no total tem no torneio, você tem que dividir por 2. E isso é o número binomial, n escolhe 2, né? É o número de maneiras de escolher duas pessoas num grupo de n pessoas. E cada par de pessoas vai jogar uma partida. Então, isso é o número de partidas no torneio. Esse número de partidas no torneio. A soma de todos os pontos do torneio é, portanto, n vezes n menos 1 sobre 2. Então, isso é uma observação muito importante. Vamos começar com ela. Tá aí. Então, torneio com n jogadores, cada jogador joga contra cada um dos outros uma vez, tem n-1 sobre 2 partidas disputadas. Em cada partida é disputado um ponto, de modo que o total de pontos do torneio é n vezes n-1 sobre 2. Agora, será que dá para saber a soma de todos os pontos? Quanto que dá a soma de todos os pontos dessa região da tabela? O que é essa região da tabela aqui? Ela corresponde aos jogos de argentinos contra argentinos. Será que dá para saber a soma de todos os pontos que argentinos conquistaram contra argentinos? Dá, né? E é a mesma coisa, porque é como se fosse um torneio só com os argentinos. Jogam todos contra todos. A soma dos pontos de argentinos contra argentinos vai dar A vezes A menos 1 sobre 2, olha lá. Se tem A argentinos e B brasileiros, o total de pontos de argentinos contra argentinos é A menos 1 sobre 2. E do mesmo jeito, o total de pontos de brasileiros contra brasileiros é B menos 1 sobre 2, porque tem B brasileiros, como se fosse um torneio só com brasileiros, tem B brasileiros contra B brasileiros. A soma de todos os pontos de brasileiros contra brasileiros tem que ser B menos 1 sobre 2. A soma, bom, o N é A mais B, a soma de todos os pontos do torneio, você pode escrever, né, já tinha visto que é N menos 1 sobre 2, você pode escrever como A mais B vezes A mais B menos 1 sobre 2, né? Tudo bem. Mas agora, tem esse negócio, que cada jogador, em cada linha, né, a soma dos pontos até a linha rosa é igual à soma dos pontos depois da linha rosa. Cada jogador, o total de pontos que ele conquistou contra argentinos é igual ao total que ele conquistou contra brasileiros. Será que dá para saber a soma dos pontos dessa região da tabela? Então, deixa eu escrever o que a gente já sabe. Sabe que a soma dos pontos aqui é A menos 1 sobre 2. A soma dos pontos aqui é B menos 1 sobre 2. Né? Nesse quadrado é A menos 1 sobre 2, aqui é B menos 1 sobre 2. Será que a gente consegue saber a soma dos pontos nesse retângulo? Quer dizer, os pontos que argentinos fizeram contra brasileiros? Bom, como cada jogador, em particular cada argentino, faz a metade dos seus pontos contra argentinos e metade contra brasileiros, quer dizer, a soma até aqui é igual à soma depois daqui, se você somar isso para as primeiras linhas, a soma aqui de todos os pontos de argentinos contra argentinos tem que ser igual à soma de todos os pontos de argentinos contra brasileiros. Então, a soma aqui também tem que ser A menos 1 sobre 2. Do mesmo jeito, a soma dos pontos de brasileiros contra argentinos tem que ser igual à soma dos pontos de brasileiros contra brasileiros, que é B menos 1 sobre 2. Então, aqui nessa região também é B menos 1 sobre 2. Então, a gente tem outra expressão, outro jeito de calcular a soma de todos os pontos da tabela. Né? Olha, como cada brasileiro conquistou metade dos seus pontos jogando contra brasileiros e metade contra argentinos, o total de pontos que os brasileiros conquistaram contra brasileiros tem que ser igual ao total de pontos que os brasileiros conquistaram contra argentinos. Do mesmo jeito, o total de pontos que os argentinos conquistaram contra brasileiros é igual ao total de pontos que os argentinos conquistaram contra argentinos, que é A menos 1 sobre 2, como a gente já viu. Então, o total de pontos no torneio tem que ser isso mais isso mais isso mais isso, que é isso mais isso dá A vezes A menos 1, isso mais isso dá B vezes B menos 1. Então, a gente tem outra expressão diferente para o número de pontos do torneio. Então, agora a gente tem uma igualdade não trivial, que é que o total de pontos do torneio que a gente tinha calculado no início era A mais B menos 1 sobre 2, né, é o N menos 1 sobre 2, tem que ser igual àquela expressão lá, que a gente calculou de outro jeito. Mas isso também é o total de pontos do torneio.
Então a gente tem essa igualdade que é não trivial. E agora o que a gente pode fazer é multiplicar tudo por 2. A gente pode multiplicar tudo por 2 e abrir. Multiplica tudo por 2, o 2 vai para lá. O que é A mais B vezes A mais B menos 1? A mais B vezes A mais B ao quadrado. É A2 mais 2AB mais B2. Aí tem A mais B vezes menos 1, vai ter um menos A menos B. E o 2 passa para o outro lado. A vezes A é A2, vai ter um 2A2, menos A menos 2A, mais 2B2, menos 2B. Né? Multiplicando tudo por 2 e desenvolvendo, você tem isso. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode passar os termos de grau 1 para cá, quer dizer, esse menos 2A, menos 2B a gente passa para cá, e os termos de grau 2, quer dizer, esse A2 mais 2AB mais B2, a gente passa para lá, diminuindo. Então aqui vai dar 2A menos A, quer dizer, vai dar A mais B, né? Quer dizer, que é 2A mais 2B menos A menos B, é 2A2 menos A2, escrever, 2A2 menos A2, vai ter um menos 2AB, mais 2B2, menos B2, isso é A2, menos 2AB, mais B2. E o que é A2 menos 2AB mais B2? É exatamente A menos B ao quadrado. E o que é A mais B? A mais B é N, é o número total de jogadores do torneio. Então, o N é igual a isso, que 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 é A menos B ao quadrado, portanto, o N é um quadrado perfeito e acabou o problema. Que é o que vai estar escrito aqui. Né? Total de pontos do torneio é A mais B menos 1. Você escreve essa igualdade, multiplica por 2, expande, tem isso. Passa os termos de grau 1 para o lado esquerdo, os termos de grau 2 para o lado direito, você vai ter isso. A mais B é A2 menos 2AB menos B2, que é A menos B ao quadrado, portanto, o número total de jogadores é um quadrado perfeito e acabou o problema. Quase por mágica, né? Quase por mágica. Muito bem. Fran, muito bonitinho. Né? Então, a gente foi descobrindo coisas sobre o problema, fomos juntando as peças, no fim a gente chegou, né, quase magicamente numa solução. Bastante elegante, né? Bastante bonito. Muito bem. Então, finalmente, vamos falar. Ah, não. Aqui para trás, eu vou para... Vamos falar do problema 3, que é esse de completar um heptágono que cobre o plano. Então, tem uma coisa, o problema parece bem rígido, você tem muito poucas escolhas, você só tem direito de escolher 2 vértices, tem um monte de coisas que já são dadas. Você tem, em princípio, muito pouca liberdade. Isso pode ser ruim, mas pode não ser tão ruim assim. Porque você tem que pensar, por que a gente conhece poucos exemplos de heptágonos que cobrem o plano? Se você pensar num hexágono, por exemplo, hexágonos regulares, você consegue cobrir o plano direitinho, né? Porque você consegue desenhar. Deixa eu desenhar só um hexágono regular aqui para a gente ver o que acontece. No hexágono regular, o ângulo interno é 120 graus. Então, você consegue botar exatamente 3 hexágonos, um do lado, né, em torno de um vértice, e eles encaixam direitinho, 120, 120, 120, a soma dá 360, né, que é uma volta completa. Então, você consegue ir encaixando, né, que nem numa colmeia de abelhas, né, um monte de hexágonos regulares, e você cobre o plano com hexágonos regulares e tal. Se você pensar num heptágono regular, por exemplo, o que acontece é que o ângulo interno, quanto maior o número de lados de um polígono regular, maior o ângulo interno, né? Tem até uma fórmula, quer dizer, vai dar, o ângulo interno de um heptágono regular é 180 vezes 5 dividido por 7. Isso é mais do que 120. Quer dizer, um heptágono regular, o ângulo interno é mais aberto. Se você tentar botar 3, por exemplo, em torno de um vértice, vai acavalar, o ângulo fica grande demais. E se você pegar um hexágono convexo, um heptágono convexo, perdão, polígono de 7 lados, o ângulo médio é igual ao ângulo no polígono regular, que é isso daqui, que é mais 120. Você tenta encaixar, a longo prazo você vai acabar tendo que acavalar. Então, a primeira observação é que não dá para fazer isso com heptágonos convexos. Porque no heptágono convexo você vai botar no mínimo 3 em torno de cada vértice, né? Quando você cobre com quadradinhos, você tem 4 quadradinhos em torno de cada vértice. Mas você tem no mínimo 3. Quando você tem um polígono convexo, cada ângulo é menor que 180, você precisa de mais de 2 para chegar em 360.
Isso vai, como o ângulo interno é maior que 1/3 de 360, você vai acabar tendo que acavalar a longo prazo. Então, você se convence rapidamente que não dá para fazer isso com heptágonos convexos. Mesmo que o início da figura pareça convexo, como aqui, você vai ter que criar ângulos côncavos. E qual que é a vantagem dos ângulos côncavos? É que em alguns lugares você vai poder encaixar, em vez de 3, você encaixa 2 cópias do seu polígono. Então, a melhor coisa que você faz é criar um negócio que dê para encaixar exatamente o seu polígono do lado de fora dele mesmo. Então, a gente cria um ângulo que é 360 menos esse aqui, por exemplo. Como que a gente faz isso? É só traçar uma paralela a P2, P3 passando por P1. Você traça uma paralela aqui, olha. E a gente pode, como a gente tem liberdade para escolher o P7, vamos marcar o mesmo comprimento, para não complicar. Então, você escolhe o P7 aqui. Eu só transferi esse vetor para cá, digamos, porque eu traço uma paralela a P2, P3 passando por P1 e marco o mesmo comprimento. Quer dizer, em termos de vetores, vocês já ouviram falar de vetores, o vetor P3, P2 vai ser igual ao vetor P1, P7. Né? Pronto, esse vai ser o P7. A gente pode tentar a mesma coisa do outro lado. Você traça uma paralela a P3, P4 passando por P5, só que aqui você tem menos escolhas, né? Você não pode escolher o comprimento do P5, P6. O P6 tem que estar nesse círculo. Tá bom, a gente escolhe um P6 nesse círculo de maneira que P5, P6 seja igual a A. Aí eu já fiz todas as escolhas que eu podia. Eu escolhi o P6, escolhi o P7. O que eu posso fazer? Eu posso ligar o P6 com o P7 para completar. Tem que ligar, né, para completar o meu heptágono. E torcer para dar certo. Se a gente tiver, e vai dar certo. A gente vai mostrar que com esse heptágono, com infinitas cópias congruentes a esse heptágono, a gente consegue ladrilhar o plano. Consegue cobrir o plano sem deixar buraco, sem acavalar, sem nada. Qual que é a ideia? A ideia, por que a gente fez isso aqui? Porque esse ângulo aqui externo é igual a esse ângulo interno. Então, a gente vai conseguir encaixar uma cópia desse heptágono exatamente aqui fora. Como que a gente faz isso, mais precisamente? A gente roda ele 180 graus em torno do ponto médio de P1, P2. Você pega esse negócio e roda 180 graus. Quando você roda uma coisa 180 graus, uma reta, por exemplo, você rodou 180 graus, ela vai dar uma reta paralela a ela. Então, todos os lados do novo polígono, isso aqui é o H, digamos, é um polígono, né, o heptágono nosso, né? Quando você roda o H, você vai ter um heptágono congruente ao H, que eu vou chamar de H', que vai começar a encaixar direitinho aqui. Quando você roda isso, o P2 vai para o P1, o P1 vai para o P2, o P3 vai para o P7, o P7 vai para o P3. Quer dizer, o P1 é igual ao P2', o P2 vai ser o P1', o P3 vai ser o P7', o P7 é o P3'. E agora, quem é o P4'? Bom, você traça uma paralela, aqui é o P3, P4, olha, vai ser tudo paralelo, vai ter uma paralela aqui, olha, rodou, deu isso. Depois você vai ter, então aqui vai ser o P4'. Aí você traça uma paralela ao P4, P5, né? Um pouquinho para lá, assim. Sempre com o mesmo comprimento, não, coisa congruente, eu só rodei. E depois você traça uma paralela aqui ao P5, P6, né? Que é paralelo, por outro lado, ao P3, P4, então é paralelo a isso aqui, só que aqui você marca A. Vamos chamar de L esse comprimento. Aqui é A, né? Vou chamar aqui de X. Aqui é X, aqui é A, aqui é L. Então, aqui vai ser L, aqui vai ser A e aqui vai ser X. E aqui a gente liga. Né? Que eu desenho muito mal. Peço desculpa. Mas olha cá. Tá aqui. Então, você tem o H, aqui é o H'. Tá? É uma cópia do H que encaixou nele bastante bem. Tão bem que isso aqui é paralelo a isso, né? Isso aqui é um dos lados, isso aqui é o P5', aqui é o P6', né? P6', P7' é paralelo ao P6, P7, né? E tem o mesmo comprimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transladar isso para cá. Olha aqui. Você translada. Se aqui é L, aqui vai ser A. Né? Deixa eu escrever aqui, P3, P2. P3, P2 é igual a P1, P7. Com vetores. E a gente translada aqui, aqui vai ser A. Aqui você continua, porque isso aqui é paralelo a isso, então vai emendar. Aqui é A, aqui é L, aqui é L, aqui é A, olha, vai emendar. E depois você vai ter esse negócio aqui, que vai ser X, né? E depois, de novo, você vai ter o A. Aqui é o A, aqui vai ter o X de novo, aqui vai ter o L. Você vai ter a mesma coisa, ó, paralelo de novo. Aí translada de novo. Você translada nessa direção, você vai ter infinitas cópias.
E o que você vai ter desse lado? Você vai ter uma faixa dentada. Olha, aqui é x, aqui é A mais L, aqui é x. Aqui vai ser A mais L, depois x. Depois A mais L, só com duas direções. Aqui é x, aqui é L mais A, quer dizer, A mais L. Aqui é x, aqui é A mais L, depois você vai ter x. Então, no fim, quando você cola essas infinitas cópias dos heptágonos, você vai ter, né, duas faixas dentadas paralelas. Né, isso aqui vai estar tudo coberto. E não é muito difícil ver que quando você tem duas faixas dentadas paralelas, você pode transladar a figura toda para cá, você vai encaixar isso aqui e aqui. Vai encaixar isso aqui e aqui. Você vai ter essas infinitas faixas dentadas paralelas, assim, x, A mais L. No fim vai sobrar só isso, né? X, A mais L, X, A mais L, X, A mais L. Você translada, e você está cobrindo isso tudo com infinitas cópias desses heptágonos. Pronto, ladrilhei o plano com infinitas cópias desse heptágono. Só fazer de novo aqui, pra vocês verem que não importa a figura inicial. Por exemplo, aqui vai ser, você vai traçar uma paralela P2, P3, passando por P1. Como é que vai ficar? Vai ficar uma coisa assim. E marca o mesmo comprimento, aqui vai ser o P7. Aqui você traça uma paralela, esse cara aqui, e marca o comprimento A, sei lá, digamos que o A seja isso, né? Então, aqui é L, aqui é A, aqui é X. Né? E você roda de novo em torno do P1, P2, vai dar tudo paralelo. Aqui você vai ter uma coisa paralela aqui ao L. Depois você vai ter paralelo ao X. Depois paralelo ao A. Aqui de novo, tudo paralelo, né? E você liga. E de novo você translada e encaixa. Olha. Vamos colocar aqui uma coisa. Continua aqui. L, A, X, L mais A, X, né? A, desculpa, aqui é L, aqui é A, então você vai encaixar aqui o L, depois você vai ter A, depois você vai ter X. Então você vai ter de novo duas faixas dentadas, né? X, A mais L, X, A mais L, X, A mais L. Você encaixa as faixas dentadas, você cobre o plano. Eu vou só mostrar o que tem escrito no slide, mas é uma solução, como eu não sei desenhar direito no computador, vai ser um negócio provavelmente mais difícil de ler, porque vai uma solução vetorial que descreve isso que a gente fez. Né? Isso aqui é a solução do problema 2, a do 3 é essa. Né? Mas começa assim, a gente traça a paralela P3, P2 passando por P1. O P7 vai pertencer a essa reta, e o vetor P1, P7 vai ser igual ao vetor P3, P2, né? Como estava escrito lá. O P6 vai estar na paralela P3, P4, passando por P5, né? E o tamanho do P5, P6 tem que ser A, quer dizer, o vetor P5, P6 é A dividido pelo comprimento do P3, P4, vezes o vetor P3, P4. É uma proporção do vetor P3, P4. A gente roda esse heptágono em torno do ponto médio de P1, P2, e obtenho esse heptágono H', né? Como eu falei, o P1' é o P2, o P2' é o P1, o P3' é o P7, o P7' é o P3, né? Como tem na nossa figura, né? E quando você roda, né, cada lado, PI', PJ', né, cada segmento na figura é paralelo ao segmento correspondente PI, PJ, para todo I diferente de J. Aí você translada, né, por múltiplos inteiros do vetor P3, P6, né? Cadê o P3, P6? Está aqui o P3, e cadê o P6? O P6 está aqui. Então, é esse vetor que leva isso nisso, né? Quer dizer, você vai transladar isso para cá, isso aqui vem aqui, isso aqui vem aqui, esse vetor é igual ao P3, P6. O P6', P3' é igual ao P3, P6, né? E aí você translada por essas cópias, você vai ter essa faixa dentada, né? E que depois você translada por múltiplos inteiros desse vetor P4', P5. Cadê o P4', P5? Isso, porque isso aqui vai encaixar aqui, né? É igual ao P5', P4. Aí esse cara vem aqui, essas translações, infinitas translações para frente e para trás, você vai cobrir o plano. Vai cobrir o plano com infinitas cópias disso. Quer dizer, então tem as translações do H, as translações do H'. Na verdade, a gente está transladando essa união do H com H', que é essa figura aqui, que é um octógono. Né? O negócio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Tem esse octógono com lados paralelos. E é mais razoável cobrir o plano com infinitas cópias de um octógono com lados paralelos do que de um heptágono. E a gente consegue porque ainda tem essa particularidade desse lado ser paralelo a esse
além de ser paralelo a esse, quer dizer, quando você translada, você vai ter, na verdade, a continuação desse lado com esse, né, para cá. Então vai ficar uma faixa dentada, né? A mais LX, A mais LX, A mais LX, dos dois lados, tudo paralelo. E aí você translada para a esquerda e para a direita infinitas vezes, você cobre o plano direitinho. Com infinitas cópias congruentes ao heptágono H, esses heptágonos têm todos interiores disjuntos, quer dizer, não acavalam, né? Não deixam um buraco, ladrilham o plano direitinho, e com isso a gente termina. Muito obrigado pela paciência de vocês, foi um prazer.